Louvado seja o nome do Senhor. Espera bem fundo onde você está. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo privilégio de estar na tua casa. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós rendemos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor que nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e com um amor tão extraordinário tem nos cercado, nos abraçado. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por essas portas abertas, por cada homem e por cada mulher que está aqui. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos mantém firmes, nos mantém vivos e mantém viva nosso relacionamento contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fala nos nossos corações, que possamos sair daqui homens e mulheres melhores do que nós entramos, para o louvor da tua glória. Nós nos desprendemos de tudo aquilo que ficou lá fora, nos desprendemos dos nossos saberes, das nossas convicções e nos colocamos à disposição, Senhor Jesus, da tua palavra. Por isso, Senhor, ensina-nos, confronta-nos, Senhor, edifica-nos, Pai, para o louvor da tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é um daqueles dias memoráveis do ano, em que nós temos a oportunidade de ver novas criaturas, né? Novas pessoas que decidiram viver para o Senhor de maneira pública, recebendo esse selo, sendo marcados para sempre com essa entrega. E como eu disse lá, ainda no batismo, é uma oportunidade para nós que não estávamos lá para ser batizados, mas para assistir, para prestigiar essa extraordinária um evento, um marco, né, importante na vida desses irmãos, dessas irmãs, mas também nas nossas vidas enquanto igreja. Se pessoas estão se voltando para o Senhor, porque o nome do Senhor tem sido glorificado neste lugar, o Senhor tem sido, o nome do Senhor tem sido pregado neste lugar, e ver os frutos disso na vida dos amados é extraordinário. E hoje a minha filha ficou comigo, né? Falou: papai, eu não entendi porque o Alves estuda, porque ela me conhece, sabe o quão chorão eu sou, e eu chorei praticamente do início ao fim, porque a maioria dos que estavam ali, praticamente a gente viu nascer, pequenininhos, crescendo e tomando uma decisão tão extraordinária, tão linda, e muitos ali a gente até vê já frutos, né, da glória de Deus. E como eu disse, um dia também muito especial para nós que não estávamos ali para ser batizados, para nós olharmos para a nossa trajetória, para nós entendermos o que eles estavam ali fazendo e nos lembrar que um dia nós também decidimos viver como novas criaturas. E viver como novas criaturas é viver exatamente de maneira diferente do que antes nós vivíamos. É não mais olhar para nós, para as nossas necessidades, para os nossos desejos, mas entender que nós temos um Salvador que se entregou por nós, e em gratidão por isso, por termos sido alcançados a Ele, agora nós decidimos viver uma vida que glorifica o nome dele. Então é um tempo de olharmos para nós e nos lembrarmos que nós também já nascemos de novo. Olhar para nosso dia a dia e entender: a minha vida tem traços e marcos de um novo nascido, ou eu ainda continuo, ou não é nem que continuo, mas em algum momento da minha caminhada eu comecei a agir como se um dia eu não tivesse nascido novamente. Então é um tempo muito precioso para que a gente também possa fazer essas observações. E assim como vocês agora batizados, nós que um dia também fomos batizados, nós precisamos aprender o quão é importante nós, dia após dia, alimentarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Não é sobre descer as águas e pronto, não. É a partida, é o ponto de partida para algo extraordinário que Deus vai fazer na vida de vocês. E daqueles que um dia já fizeram isso, daquilo que Deus já está fazendo, e daquilo que Deus ainda fará na vida de vocês, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias comigo no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 43.
Ezequiel capítulo 43, nós vamos ler o versículo 2. Antes de Daniel, Ezequiel capítulo 43. A palavra do Senhor ela é extraordinária. E ela fala aos nossos corações de maneira muito pontual. Essa palavra falou fortemente ao meu coração um bom tempo atrás. Eu tive a oportunidade de compartilhá-la com os irmãos. Quando fui direcionado a trazer essa palavra novamente, Deus falou de maneira diferente comigo, de maneira extraordinária, me fez entender outros aspectos, me trouxe outras revelações acerca de outras pessoas que se encaixavam no contexto, e mais uma vez eu fui extremamente identificado. E eu peço ao Senhor que, assim como Ele ministrou a mim, eu possa ministrar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A partir do versículo, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Queridos, o profeta Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Diga comigo, a voz do Senhor. E este foi o seu testemunho acerca dessa experiência. Ele disse que era como a voz de muitas águas. Diga comigo, como a voz de muitas águas. Mas essa não foi a única ocasião em que nós temos essa referência a respeito da voz de Deus. Ezequiel ele cita em outro momento. Jeremias, lá no capítulo 51, versículo 16, diz assim: fazendo ele, Deus, ouvir a sua voz, grande estrondo de águas abre os céus, e sobe os vapores desde os confins da terra, envia os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Assim como esses dois profetas, o apóstolo João também, no seu exílio lá na ilha de Patmos, ele também teve essa profunda experiência com Deus, na qual ele viu o Senhor ressuscitado e ouviu a sua voz. E o seu relato é idêntico ao que nós já vimos, nos mostrando que essa é uma característica pertencente à voz do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Essas referências, queridos, elas não são apenas um exemplo ou apenas uma menção poética, mas ela é uma doutrina, ela é uma ênfase nas Escrituras. Existe essa ênfase nas Escrituras para nos falar acerca dessa característica da voz do Senhor. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Deus quer que nós entendamos, e não só entendamos, mas que nós também possamos viver essa grande verdade. Mas qual o significado disso, pastor? O que é ter a voz como a voz de muitas águas? Queridos, algo que é muito, ficou muito marcante nesse entendimento, é entender que não é a respeito da quantidade de água. Então eu quero partir do que não é o que o texto está querendo dizer, como voz de muitas águas. A gente pensa em muitas águas, muitas vezes pode nos levar ao entendimento de volume de água, um número grande de água. Mas a expressão, quando nós abrimos nos outros textos, ela está ligada ao ruído, ao som, ao estrondo. Então o exemplo, na verdade, está ligado ao barulho das águas. Não é sobre a quantidade de água, até mesmo porque você pode, queridos, estar no meio do oceano, olhar à sua volta e ver só água, mas você pode ainda contemplar tudo isso em um absoluto silêncio. Então não é sobre a quantidade de água em si que a Bíblia fala, mas sim do seu ruído, ou seja, uma representação de uma queda d'água. Ou seja, uma cachoeira, cataratas, ondas bravias, tempestade.
são apresentadas assim nesse exemplo bíblico. Pois aí, está essa ideia. A ideia, então, não é sobre quantidade, mas é sobre ressaltar a intensidade da voz divina. Diga a intensidade da voz de Deus. Quando nós nos aproximamos de quedas de água, de cachoeiras, nós podemos ver, observar que quanto maior o volume de água, maior será o ruído. Isso é fato. E mais do que isso, quanto mais nós nos aproximamos de uma grande queda de água, mais difícil fica de escutar as outras coisas. A gente só consegue escutar aquilo. Ou seja, não dá para ouvir outras coisas. A única coisa que fica presente, latente, é o barulho do ruído das águas, o barulho daquela queda de água. Então o ruído de muitas águas é, em outras palavras, um ruído que encobre outros ruídos. Está no lugar onde a queda de água é forte, quanto mais perto você fica, mais difícil fica de ouvir as outras coisas. Então, uma voz, a voz de Deus, ela é uma voz que encobre outras vozes. E aqui nós nos deparamos com um princípio muito poderoso. Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade em nossas vidas, que cheguemos ao ponto de não ouvir mais nenhuma outra voz. É desejo de Deus que estejamos tão próximos dessa queda, desse volume de água caindo, desse estrondo, que outras vozes não mais prevaleçam nas nossas vidas. Ele quer sim que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz do mundo, a ponto de nos dizer, de nossas vidas, o que ele disse lá em Éfeso, Atos, no capítulo 19, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então a palavra primeiro crescia, mas também ela prevalecia. Então, para entender, queridos, o contexto dessa realidade, nós precisamos voltar no texto. E a gente não vai voltar para ler, mas eu vou compartilhar com os amados um pouco o contexto, e ver ali alguns jovens, 7 jovens em especial, que estavam tentando expulsar demônios. E eles usavam o nome de Jesus e usavam o nome de Pedro até, para expulsar aqueles demônios. Então, o demônio vira para eles e diz: peraí, quanto a Jesus, eu conheço. Pedro, sei quem é. Mas quem são vocês? E, em consequência disso, eles recebem um cacete muito bem dado. Uma pisa tão grande que deixaram eles nus e sem roupas. A gente está falando, nus e sem roupas, nus e feridos, Se algum dia a gente vê alguém com roupa, vocês me contam. Mas, tamanho foi a briga, tamanho foi o cacete que eles levaram. E eles ficaram sem roupas e ficaram extremamente feridos. E foi tão grande isso, foi tão marcante isso, queridos, que isso se espalhou. Isso se espalhou entre os gregos e os judeus que viviam ali em Éfeso. E grande temor tomou o coração daquele povo. Eles ficaram extremamente temerosos. E o mais extraordinário é que naquele local existia um número muito grande de pessoas que estavam envolvidas com o ocultismo, feitiçaria. E o que acontece? Eles ficaram, era um número tão grande de pessoas, e eles, tomados por esse temor ao Senhor, visto aquilo que havia dito, cara, o próprio demônio sabe quem é Jesus, sabe quem é Paulo, eles falando a respeito dele, mas mesmo assim o demônio foi lá e deu o cacete. Eles ficaram com medo, ficaram aterrorizados. E o que eles fizeram? Reuniram todos os livros que eles tinham em praça pública e foram lá e queimaram. Nós não estamos falando, queridos, de uma época em que os livros eles eram entregues de mão em mão. Nós estamos falando de um cenário que livro era uma das coisas mais caras que as pessoas tinham. Era uma coisa assim absurdamente cara. Pergaminho, o papel para escrever era extremamente caro. Imagina só um livro todo. Com seus livros de feitiçaria, o que eles fizeram? Pegaram tudo primeiro, jogaram na praça e queimaram. O que acontece? A Bíblia diz que o valor estimado de todo aquele material ali era em torno de 50.000 dracmas. A gente está falando de muita coisa. E essa foi uma forma, não só
daqueles homens, daquelas mulheres demonstrarem de maneira pública o seu arrependimento. Dizer, peraí, eu não vou mais por esse caminho. Mas foi também a oportunidade que eles tiveram para condenar o seu passado. Quando nós nos voltamos para Cristo Jesus, quando nós descemos das águas, além de declarar publicamente o nosso arrependimento, também é uma forma de dizer, de condenar a nossa vida passada, de condenar os nossos atos anteriores, de condenar o nosso passado. Queridos, só está título de ilustração, aquele nado mundo que a mulher comprou para Jesus, ela comprou por 300 dracmas. A dracma é a mesma coisa que o denário. Denário quer dizer uma diária. Então 300 denários seria o salário de um ano. 300 denários era um ano, imagine 5 mil. Era 50 mil denários. 50 mil? Era muita coisa. Muita coisa. Então, uma forma, então, essa forma eles fizeram de demonstrar o seu arrependimento, mas também de condenar esse passado. E o que aconteceu, queridos, nessa cidade lá da Ásia, não só pode, como deve acontecer conosco também. Afinal, não foi na cidade em si que a palavra cresceu, foi na vida dos habitantes dela. E se ocorreu a eles, e se na verdade isso ocorreu para esse povo, porque também pode ocorrer para nós. Nós também podemos viver isso. Quando a Bíblia fala que a palavra do Senhor estava crescendo, não é sobre quantidade de livros no cânon bíblico, não é sobre o livro engrossando, não, mas era o espaço de operação que era encontrado nas vidas daquelas pessoas. Então a palavra do Senhor ia crescendo, por quê? Porque as pessoas iam dando espaço para ela crescer. Então não é sobre livros, textos, não, é sobre a sua expansão, é como a palavra ia alcançando os corações, como as pessoas iam dando espaço para que aquela palavra surgisse efeito em suas vidas. Quando a Bíblia fala que essa palavra estava prevalecendo com poder, o que é isso? Exatamente isso que nós vimos aqui, essa confissão de arrependimento, essa condenação para o passado, é as obras do inimigo caindo por terra na vida das pessoas. E queridos, à medida que nós damos espaço à palavra do Senhor, inclinamos o nosso coração para ela, nós experimentamos uma intensidade muito maior de sua operação nas nossas vidas. Quanto mais nós nos abrimos para a palavra de Deus, mais ela vai crescer e ela vai prevalecer nas nossas vidas. Mas nós queridos que a palavra não apenas crescia, ela também prevalecia. Diga comigo, prevalecia. Mas você pergunta ela, prevalecia sobre o quê? Sobre outras vozes, sobre outros ruídos. Isso que é experimentar uma voz como a voz de muitas águas. É ouvi-la, queridos, de uma forma tão intensa que nós não temos a capacidade mais de ouvir outras vozes. Por outro lado, há pessoas que experimentam justamente o contrário. Outras vozes é que vivem encobrindo a voz do Senhor em suas vidas. Estão sempre dando ouvido aos seus desejos, sempre dando ouvido às suas vontades, sempre dando ouvido àquelas pessoas que estão longe e fora do propósito, sempre dando ouvido aos seus medos, às suas frustrações, ou às condições que o mundo oferece. A palavra de Deus ela não iria prevalecer na vida de um e de outro sem motivo. Então o que determina isso? O que determina onde a palavra do Senhor vai prevalecer? Ao exemplo desse texto bíblico, nós entendemos que a distância influencia. Diga comigo, a distância influencia. Para a gente ter um entendimento melhor a respeito disso, eu ouvi dizer que as cataratas do Iguaçu, agora no Niágara, nos Estados Unidos, que são as maiores cataratas do mundo, do local de observação, de onde fica as pessoas ali observando, o barulho das águas é muito grande, muito grande. Isso porque o ponto de observação é de certa forma distante. Por quê? Por questão de segurança.
para que ninguém se machuque, para que venha um fluxo maior de águas, porque até nessas cataratas, que são gigantescas, existem tempos e tempos, onde o tempo é mais fraco, o tempo é mais forte, dependendo das chuvas por ali. Então o que acontece? O ponto de observação geralmente é um pouco mais longe, é um pouco mais distante. É possível até conversar. Dá para ouvir o que o outro dá para dizer se você fala mais perto, se você falar com mais intensidade. Mas ainda assim, o barulho da água é muito forte. Se houvesse um meio seguro de nos aproximarmos tanto dessas quedas, a ponto de quase que nos encostarmos ali próximos dela, então, queridos, eu tenho certeza que não seria possível conversar ou ouvir outros sons. Tudo que nós conseguiríamos ouvir é o barulho daquela água. Então, o barulho da água prevaleceria sobre qualquer outro som. Assim também se dá com a voz de Deus. Se nós nos aproximarmos da sua palavra, ela encobre outras vozes. Quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, o medo até grita, mas fica inaudível, porque a palavra do Senhor está latente em nossos ouvidos e no nosso coração. Ela encobre outras vozes. Mas se nós nos distanciarmos, nós também podemos chegar a um ponto de que os outros ruídos acabam sendo mais altos do que a palavra do Senhor. Queridos, o propósito divino é que nós estejamos tão próximos do Senhor, da sua palavra, ao ponto que ela prevaleça sobre toda e qualquer outra voz, abafando por completo, e nós completamente envolvidos por aquilo que o Senhor tem para nos falar. E eu não estou falando, queridos, do quanto você conhece ou do quanto você lê a Bíblia. Nós estamos diante de pessoas que agora desceram as águas, estão iniciando a sua caminhada cristã. Alguns já iniciaram há um tempo, mas por circunstâncias ainda não haviam sido batizados. Mas é fato de que avançaram, mudaram de nível. E muitos ainda não têm tanto. Muitos ainda não tiveram tantas experiências. Mas fiquem tranquilos que elas virão, em nome de Jesus. Então, eu não estou falando do quanto você conhece, do quanto você lê a Bíblia, mas do quanto você está ou não perto desta palavra, vivendo esta palavra. A quantidade de água não afeta tanto quanto a proximidade dela. Sabe por quê? Como eu já disse, eu nunca estive em Foz do Iguaçu, mas eu já estive em cachoeiras pequenas. Cachoeiras talvez que nem chegaria a 3% do que de fato é Foz do Iguaçu. Eu sobrevoei de helicóptero, realmente o barulho ensurdecedor. Então eu já estive em cachoeiras menores. Quando eu era criança, as nossas férias eram ir para a roça, ir para a fazenda, e a diversão era ir para rio, Então tinha determinados locais que tinham cachoeiras, e a gente amava ir para a cachoeira, E cachoeiras pequenas, quedas de água pequena. A gente ia, deixava a queda de água bater nas costas e tal. E mesmo diante dessa queda de água pequena, não dava para ouvir o que estava ao redor. Não dava para ouvir. O barulho da água deixava, a gente só conseguia ouvir aquilo ali. A gente precisava se afastar da água para poder ouvir outras coisas. Mas, embora não parecesse uma cachoeira tão forte, eu disse, nós não conseguimos ouvir outras coisas. O que eu aprendo aqui com isso? O que faz a diferença não é o tanto de água que cai, mas se eu estou ou não próximo dela. Já ouviram aqueles água que pinga? Está longe, incomoda. Quanto mais perto você está, mais incomoda. Por quê? Porque o barulho fica ainda mais marcante. Imagina uma cachoeira caindo de água. Existem crentes, queridos, que conhecem a Bíblia já há muitos anos. Já estão há muito tempo lendo, já estudaram bastante, e as suas águas são como semelhantes à água do volume de águas do Iguaçu. Muita coisa. Mas também existem aqueles que, mas eles muitas vezes não vivem próximos disso, estão afastados, tiveram acesso a essas águas,
tiveram acesso a muito conhecimento, a muita informação, mas não estão próximos dessas palavras, e elas não são suficientes para abafar outras vozes em suas vidas. Mas por outro lado, existem alguns irmãos que pelo pouco tempo que servem ao Senhor, ou talvez por não terem leitura, ou por talvez viverem em um contexto diferente, as suas águas, o seu conhecimento da palavra em si, são de um volume tão menor do que do Iguaçu, né? Podem ser comparados com as cachoeiras da minha infância. Era uma quedinha de água. Até em Caldas Novas, né? Quando tem aquelas bicas, né? Que você entra embaixo ali, abafa os outros sons, né? Mas essas pessoas têm esse acesso, têm apenas uma bica. Mas elas vivem tão próximo dessa luz, eles estão tão envolvidos com o pouco que eles têm, com o pouco que eles possuem, que o pouco que eles possuem é suficiente para os fazer prevalecer em suas vidas. Isso abafando outras vozes. Isso falando de novos convertidos, como eu disse, pessoas sem acesso à leitura. E eu vou para a palavra de Deus e eu me lembro de um rapaz chamado Apolo. E a gente vai escutar pouco a respeito de Apolo, mas porque a gente escuta sobre ele no Força Jovem. A última vez que eu trouxe uma mensagem para os queridos, lá na casa da pastora Cátia, inclusive, Deus deu essa direção para falar a respeito de Apolo. E o texto utilizado para entendermos um pouco o contexto está em Atos capítulo 18, os versículos 24 a 26. Eu vou ler, se me acompanha. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Diga comigo, grande conhecimento das Escrituras. Ele foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Diga comigo, apenas o batismo de João. Logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir para a sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Amém. Até aqui. Queridos, Apolo, ele tinha acesso a um pequeno volume de águas. A Bíblia diz que ele tinha grande conhecimento das Escrituras. Mas sobre o Jesus, sobre o ministério de Jesus, ele recebeu uma porção. Pouca coisa. Ele apenas sabia do batismo de João, ainda não tinha se aprofundado, não conhecia, não tinha tido acesso a informações pontuais e poderosas do ministério de Jesus. Nós estamos falando de uma época, querido, em que não é como hoje, que faz um vídeo, grava e centenas de pessoas têm acesso. Aquele material precisava ser escrito e às vezes não dava tempo para isso. O que era feito? Era falado de maneira oral. Então eu contava para você, que você contava para alguém, que esse alguém contava para outra pessoa, e aí a palavra ia sendo espalhada. Nós estamos falando desse contexto. Então aquilo que Apolo absorveu a respeito de Jesus ainda era muito pequeno, ainda era muito pouco. Ele tinha o conhecimento da palavra, da Torá, enfim, ali do Antigo Testamento, mas ouviu falar de Jesus, e aquilo que apresentaram de Jesus fez todo sentido com aquilo que ele aprendeu nas Escrituras, e o pouco conhecimento que ele tinha ali foi suficiente para calar as vozes do judaísmo, fazendo com que a voz do judaísmo cessasse em seu coração. Mesmo com esse pouco conhecimento, ele se entregou ao propósito de Deus, usando exatamente aquilo que ele tinha. Para quê? Para falar acerca de Cristo. Hoje muitos de nós sabemos tanto, conhecemos tanto acerca da palavra, estamos há tantos anos absorvendo acerca de Jesus, mas nós não nos permitimos nos aproximar da palavra, continuamos dando ouvido a outras vozes. Apolo mostrou, queridos, que não é sobre volumes de água, mas sim sobre a nossa disposição em nos aproximar dele. E o mais lindo disso é que depois, com a ajuda de Priscila e de Áquila, suas águas cresciam em volume, e mais ainda ele cresceu em seu ministério.
Ele pregava a respeito de Jesus sem conhecer muito, mas o que ele conhecia era o suficiente para ele seguir, para ele ir, para ele levar adiante. E aí dois, um casal, um homem e uma mulher abençoado, viram e falaram: olha, ele sabe muito pouco, mas nós podemos abençoá-lo com mais. E se com o pouco que ele tem, ele já está fazendo tudo isso, imagina quando nós compartilharmos com ele as experiências que nós vivemos com Jesus, as experiências que nós ouvimos de Jesus. E assim eles fizeram. Queridos, e Apolo se destacou de maneira tão extraordinária. Nós não temos, inclusive tem gente que diz que existem alguns estudiosos que acreditam que o livro de Hebreus pode ser dele, mas o que nós mais tarde, o que a gente escuta sobre Apolo, é que as pessoas estavam comparando a Paulo, e a comparação era até engraçada, porque as pessoas estavam dizendo que ele era melhor do que Paulo, porque ele era muito mais eloquente, ele falava muito mais. Então houve até uma confusão ali, porque as pessoas que andavam com ele começaram a ficar achando superiores. Você é de Apolo, você é discípulo de Paulo. E Paulo é um dos homens mais extraordinários que nós temos conhecimento da Bíblia. Então olha só, um homem que se permitiu com gotinhas, com uma bica d'água que ele teve acesso. Ele se permitiu estar próximo dessa água. O volume foi aumentando e ele foi sendo cada vez mais cheio e marcou a história da igreja do Senhor. Muitos foram alcançados através de Apolo. Muitos. Portanto, queridos, não é a quantidade de água que você possui. Cataratas do Iguaçu ou uma cachoeira pequena que vai determinar a diferença, mas quão distante nós nos encontramos dessas águas. Qual a distância das águas que você tem, que você já absorveu? Quanto tempo você está na casa do Senhor? Quanto tempo você tem tido acesso a pregações? Quanto tempo você tem tido acesso à palavra do Senhor? Mas mesmo assim continua caminhando longe disso. Se o mais novo na fé e o de menor conhecimento, queridos, entram debaixo da sua cachoeira, e o mais velho da fé, com mais conhecimento, permanece longe da sua catarata, em quem a voz de Deus vai chegar mais alto? É óbvio que nós estamos falando, é óbvio que vai ser aqueles que estão mais próximos, mesmo que seja uma cachoeira fininha, eles vão prevalecer na palavra, muito mais do que aqueles que têm acesso a uma grande catarata, mas permanecem longe. Queridos, a voz do Senhor, ela será como voz de muitas águas, encobrindo outras vozes e ruídos, somente quando nós nos colocarmos próximos a ela. E a pergunta que não quer calar: o que é estar próximo? Diga comigo, o que é estar próximo? É não apenas ler e conhecer as Escrituras. O que nós mais precisamos não é apenas crescer no conhecimento, no volume de água, mas é viver em proximidade da palavra no nosso dia a dia. E isso, querido, fala de uma ação do Espírito Santo. Jesus o chamou de o Espírito da Verdade. Diga comigo, Espírito da Verdade. Jesus disse que é Ele, o Espírito Santo, que nos faria lembrar das suas palavras. É Ele que faz com que a gente tenha que a gente aplique a sua palavra no dia a dia. E nós precisamos, queridos, ter esse coração inclinado à ação do Espírito Santo. Espírito Santo esse que aplica a palavra de Deus aos nossos corações. Nós estamos falando de um relacionamento diário. Nós precisamos, queridos, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós com a palavra. Por exemplo, eu posso ser um profundo conhecedor e até ensinar a respeito da fé bíblica, dizer às pessoas: as Escrituras dizem isso, dizem aquilo. Mas na minha vida cristã, na hora que eu precisar exercitar a minha fé, eu posso ser vencido pela voz da culpa. Já um cristão, muitas vezes novo convertido, mesmo tendo quase nenhuma bagagem tão profunda de Bíblia, às vezes uma promessa é suficiente para gerar fé no coração dele. E no momento de dor, no momento de que ele precisa exercitar a fé, aquela promessa, aquela palavra de que Jesus o ama e que Jesus morreu na cruz por ele, pode ser suficiente para gerar fé no coração dele, a ponto dele crer no milagre na sua vida.
Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele trabalha no nosso íntimo, revelando a palavra para nós. Queridos, eu não estou dizendo que não existe valor em estudar e conhecer as Escrituras. Você deve dedicar-se isso ao máximo, o máximo que você puder. Quem dera que cada crente lutasse contra a ignorância em busca de cada vez mais a palavra de Deus. Nós teríamos uma verdadeira revolução na igreja do Senhor. Mas o que eu quero dizer, queridos, que não é apenas isso. Isso não basta. E tampouco termina o sucesso da nossa caminhada cristã. Nós precisamos conhecer e nos manter próximos da palavra. Quão próximos um dia já fomos, talvez hoje não mais tanto. Muitas vezes almejamos tanto o ministério, tanto tocar, e o instrumento muitas vezes foi aquilo que nos afastou de Deus, porque o nosso empenho só está nisso. Esquecemos que o que é um instrumento sem uma vida na palavra? Muitas vezes é um ministério especial, às vezes um milagre. Orei tanto por isso, orei tanto por aquilo. O Senhor Deus nos abençoe muitas vezes essa bênção. Não é que não é bênção, não, mas é que nós nos posicionamos de maneira errada. E muitas vezes nos afastamos da fonte, nos afastamos das águas, porque estamos vivendo muitas vezes no próprio lar do Senhor. Diga comigo, não mais. Não mais. Em nome de Jesus. Nesses dias o Pai Celeste, queridos, está nos convocando para que nós nos aproximemos novamente das águas e que a gente permita que elas abafem outras vozes, outros ruídos em nossas vidas. E a própria Bíblia diz que existem diferentes tipos de vozes. Ao escrever aos Coríntios, Paulo nos mostra no capítulo 12 e no capítulo 14 também, da sua primeira epístola, que Deus é um Deus que fala, que Ele usa, já não mais servimos a ídolos mudos, mas a um Deus vivo. E Ele cita os dons do Espírito, um dos diferentes meios que Deus fala aos nossos corações. Mas Ele, ao mostrar que nós podemos ouvir a voz do Senhor, Ele também deixou claro que nós podemos ouvir outras vozes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz assim: há, por exemplo, muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Então nós ouvimos muitas espécies de vozes. Existem muitas vozes que tentam o tempo inteiro abafar a voz de Deus em nós. E o que nós temos feito com essas vozes? Nós temos dado ouvidos? Nós temos vivido com base nessas vozes? Ou nós temos nos permitido nos concentrar na água que jorra, na voz como de muitas águas, voz essa que nos instrui, voz essa que nos aproxima, voz essa que na maioria das vezes nos sacode ao ponto de mostrarmos que nós precisamos de mais e mais do Senhor. Se nós nos aproximarmos do que Deus diz, nós recebemos vida, receberemos revelação do Espírito Santo. Então essas outras vozes, elas serão encobertas. Vocês que foram hoje batizados, não tenho dúvida que chegarão outras vozes. Vozes que dizem: para quê? Mas sou jovem. Mas tem outros prazeres. Mas aquela igreja nem é tão legal assim. Aqueles pastores nem são tão legais assim. Aquele meu amigo da igreja nem é tão legal assim. Não é sobre a amizade, não é sobre nós pastores, não é sobre a estrutura desta igreja, mas é sobre o Deus que vocês decidiram seguir. O Deus que nós um dia decidimos seguir. O quão distante ou próximo está você das águas que você teve acesso do Pai? Se nos afastamos da palavra, eu me refiro não ao livro em si, mas da palavra viva, essas vozes elas vão sobressair. Qual voz tem prevalecido na sua vida? Existem muitas vozes.
delas existe um princípio de vitória. Para todas elas, esse princípio é o mesmo: volte à palavra. E não é apenas ler, mas é meditar e deixar que o Espírito da verdade opere no íntimo, avivando a consciência espiritual. Eu vou falar o ministério de louvor. Que voz tem prevalecido em sua vida? Quais são as vozes que você tem dado ouvido? As vozes da fofoca? Ou talvez é você, que a sua voz que tem prevalecido na mente de outras pessoas, ou que você tem sido usado pelo inimigo para espalhar discórdia? A verdade é na conta de todo mundo. Isso é uma mentira que contaram o povo não acreditando. Queridos, a verdade, ela precisa ser, precisa haver confronto, mas disse-me, apontamentos, julgamentos, nós não fomos chamados para isso. Deus não te instituiu juiz. Diga comigo: Deus não me instituiu juiz. Porventura você sem pecado? Porventura você sem erros? Para olhar para o outro achando, sentindo superior? Qual voz tem prevalecido em sua vida? A voz que te afasta? A voz que te atormenta? Ou a voz que te traz paz? Traz confronto também, porque a voz de Deus ela nos traz confronto. Ouvir a voz de Deus nos confronta. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós seremos confrontados. Muitas vezes a voz que não é a de Deus, que muitas vezes é uma voz que Ele sim entende, Ele sim compreende o que se passa no meu coração. Muitas vezes o alento que nós recebemos é um dardo inflamado do inimigo, disfarçado de compreensão. Ninguém vai estar perto de gente que só chama atenção, que só briga. Mas, queridos, há muito valor na exortação. Há muito valor na exortação. Qual voz tem prevalecido na sua vida? A voz da tentação, que faz o tempo inteiro se tentar a fazer aquilo que não agrada a Deus. A voz da maioria: se todo mundo concorda, então eu vou com eles. A voz do povo é a voz de Deus. É repreendido em nome de Jesus. Tem isso não, queridos. A voz da dúvida, ela tem prevalecido na sua vida, no seu coração. A voz da ganância, ao ponto de você só achar que precisa ganhar dinheiro e esquecer que ter muito sem o Senhor é o mesmo que viver de maneira miserável. A voz dos mexericos, a voz do desânimo, do preconceito, a voz do medo, a voz do comodismo. Que Deus abençoe, que a sua voz fale mais alto em suas vidas. Feche os seus olhos aí que você sabe. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar próximo das águas que caem, e o barulho ensurdecedor da Tua palavra é a única coisa que eu desejo ouvir. Amado Deus e soberano Pai, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da Tua presença santa, te dando graças, Senhor Jesus, pelas águas que nós temos alcançado em Ti. Mas clamando a Ti, Senhor, nos aproxime dessas águas. Não nos deixe, Senhor Jesus, contemplá-las de longe, mas nos faça, Senhor Jesus, estar próximo, e o barulho ensurdecedor da Tua voz seja tudo que a gente consiga escutar, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Se você quer se falar
fonte da água, aquele que tem voz como a voz de muitas águas. Se você quiser fazer esse reconhecimento, eu preciso de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Vem à frente, eu quero orar com você. Nós, como igreja, queremos nos alegrar com a sua vida. Talvez você já tenha tomado essa decisão antiga, e por motivos que não nos interessam, você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje